Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o texto Pensamentos que fala sobre a morte. A morte é, ou se não, uma das experiências mais diferentes de nossas vidas e deveria ser um dos nossos maiores interesses. E também é um assunto que todo ser humano evita refletir e pensar, só que em algum momento de nossas vidas nós paramos e nos questionamos o porquê. Afinal, é um assunto que nos traz tristezas e angústias, até porque não sabemos quando vamos morrer e o que acontece depois da morte, só sabemos que um dia todos nós iremos morrer. Pois a morte é algo único e inevitável. Pascal cita no seu texto: é preciso ter perdido todo sentimento para permanecer indiferente diante dela, a morte. Com isso, podemos perceber que é quase impossível se sentir indiferente diante da morte, pois, querendo ou não, é algo que mexe com os nossos sentimentos. E no fundo, ninguém está preparado para esse momento, tanto aqueles que ficam, tanto aqueles que vão. Mesmo com o passar do tempo, a dor do luto continua, e os porquês vêm cada vez mais aumentando. A morte nunca é explicada igualmente para cada pessoa, mas cada um lida com ela de uma forma, de acordo com suas crenças. Realmente é difícil pensar sobre esse assunto, mas precisamos tentar entender e esclarecer isso dentro de nós para que possamos viver de uma forma melhor e mais leve, mesmo sendo um assunto tão angustiante. Essa angústia é natural, pois nós não sabemos como é a experiência da morte. É um mistério que parece sempre estar desafiando a nossa aceitação, pois são diversas crenças, culturas e fronteiras. Então, por isso, a resposta da morte nunca será única. Pascal cita que tem uma extrema diferença entre aquele que dá e não dá valor, e nem faz questão de entender o sentido da morte. Ele considera isso uma monstruosidade. Os pensamentos sobre a morte nos faz pensar sobre a vida. E também nos faz valorizar mais cada momento dela, porque quando nós morrermos, só sobrará lembranças para os que ficaram. Com isso, podemos refletir que só desfrutamos de nossa vida, pois sabemos que talvez amanhã não estejamos aqui. Talvez, se soubéssemos de milhões de anos, não valorizaríamos nossa vida como ela deve ser valorizada. Muitas pessoas acabam se apegando nas suas crenças porque às vezes é mais fácil compreender a morte sabendo que vamos para algum lugar ou ter uma vida depois dela. Para aqueles que entendem o sentido da morte, compreendem que o único bem da vida é a esperança de uma vida futura. Pascal cita que aqueles que têm certeza da eternidade são felizes por entender o sentido da morte. Mas aqueles que se negam a compreender não são felizes e também são injustos, até porque a morte é algo decisivo. Aquele que se considera imortal se preocupa apenas com felicidade momentânea, diversão e prazeres da vida. E acabam não se preocupando tanto com esse assunto. Porém, isso é um equívoco. Até porque quando todos nós morrermos, não iremos levar nada e todas as nossas conquistas ficarão aqui. Para entendermos sobre a morte, é necessário pensarmos sobre ela. Podemos chegar a uma conclusão que ela nos iguala, pois todos nós vamos morrer um dia. A morte faz parte da história de nossas vidas. No final do texto, Pascal faz uma comparação, que aqueles que não procuram entender sobre a morte são como homens na cadeia, todos condenados à morte e que veem seus amigos sendo mortos e sabem que terão o mesmo final. Esses são os que ficam se olhando, com dor e sem esperança, somente esperando sua vez chegar. Assim são os sentimentos daqueles que não procuram compreender a morte e só esperam ela chegar. Enfim, Pascal, em todo o seu texto, tenta convencer o leitor de que precisamos compreender melhor a morte e não ficar tentando fugir dela, pois é inevitável. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho das nossas visões sobre a morte, pois cada um aqui compreende ela de uma forma. Todas as pessoas passam por momentos de perdas em suas vidas, e eu sou um exemplo delas. Aos 6 anos, quando eu perdi meu pai, foi uma dor inexplicável, e eu confesso a vocês que o tempo não curou, porém amenizou à medida do possível. Eu e minha família procuramos nos confortar naquele momento, buscando melhor a nossa religião, que é o cristianismo, e com isso entendemos que foi uma escolha de Deus, pois aqui o meu pai estava sofrendo e lutando contra uma doença muito forte. Quando eu penso sobre a morte, eu realmente me questiono muito, mas entendo que eu tenho um propósito aqui na Terra comandado por Deus e que quando ele chegar ao fim, eu terei a vida eterna ao lado do Pai. A minha religião é a católica.
E essa religião acredita que quando uma pessoa morre, ela passa por um julgamento com Deus. Esse julgamento ocorre para saber se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Ela vai para o céu se ela foi uma boa pessoa aqui durante a sua vida na Terra. E ela vai para o inferno se ela foi uma má pessoa, se ela foi uma pessoa ruim durante a sua vida aqui na Terra. E eu, num caso pessoal, eu acredito que algo que eu não sei se a minha religião acredita, mas eu acredito que quando uma pessoa morre, é possível sentir a presença dela com a gente. Eu não acreditava nisso, eu achava que isso era frescura. Eu ouvia falar isso em filmes e séries. Só que ano passado meu padrinho faleceu. E quando eu fui no velório dele, assim que terminou o seu enterro, eu fiquei arrepiado e de alguma forma, que eu não sei como, eu senti a presença dele. E era a sensação idêntica que os filmes explicavam quando uma pessoa morria. Então, por conta disso, por experiência própria, eu também acredito nisso. Bom, eu não sigo nenhuma religião, mas eu vou dizer o que eu penso sobre a morte sendo uma pessoa que não tem nenhuma crença específica. Muitas pessoas acreditam que tem uma vida após a morte, a reencarnação, que você morre e você reencarna em outro corpo. Muitas pessoas acreditam também que só o seu corpo morre, mas a sua alma continua viva. E eu, sendo uma pessoa que não segue nenhuma religião específica e sendo uma pessoa realista, eu penso que a gente só morre como se fosse um sono eterno, que a gente nunca mais vai acordar, não vai lembrar de nada, nem nada do tipo.